Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje vamos dar continuidade a um assunto super importante, que é a segunda jornada de psiquiatria do estado de Rondônia, que está sendo realizada aqui em Porto Velho, na capital do estado de Rondônia, e com um sucesso, um recorde de público. Quase 900 pessoas inscritas nessa jornada, uma das maiores do Brasil, e de uma velocidade muito grande, porque além da participação efetiva daquelas pessoas que fazem psiquiatria, de profissionais da área de saúde, médicos, psiquiatras, vieram também profissionais de outros estados, trazendo a sua abordagem, o seu conhecimento, fazendo a sua conferência para o engrandecimento da psiquiatria do estado de Rondônia e do Brasil. E ao nosso lado hoje aqui, 2 convidados muito especiais mesmo, é o Dr. Delano Freire, ele é do Rio de Janeiro, psiquiatra do Rio de Janeiro, e uma formação no PNEL, e também aqui do nosso lado o Dr. Felipe Becker, que vem também a brilhantar essa segunda jornada. E para nós tem sido assim algo de uma satisfação imensa. Eu confesso a vocês que todos que vieram participar do evento, estão participando do evento, estão aqui extraordinariamente felizes. E eu confesso também que estou muito feliz por tudo que está acontecendo. Uma transmissão direta para todo o estado, transmissão direta para todo o Brasil, uma programação que saiu do ar, uma programação normal, e para colocar uma programação científica, uma programação da academia, é algo inédito no Brasil. E para nós é um exemplo grandioso para todos, um exemplo muito grande mesmo. Doutor Delano, bem-vindo. Muito obrigado, tá? Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui no estado de Rondônia. Pela primeira vez eu estou na região norte, então para mim isso já é uma satisfação. Eu fui convidado para vir aqui nessa jornada de psiquiatria, na segunda jornada de psiquiatria de Rondônia, e não imaginava o quão grande era esse evento e quão organizado
ele está sendo. Então, assim, para mim é um motivo de grande honra estar aqui participando disso. Já me coloco à disposição para estar presente sempre que possível, tá certo? E é isso, estou muito feliz com isso. Em relação à minha formação, na verdade, eu fiz minha formação no Rio de Janeiro, no Pinel, de psiquiatria, mas atualmente eu estou atuando no estado de São Paulo. E, bem, estou aqui à disposição, fico encantado com o nível do evento que está sendo, profissionais do Brasil todo e aqui também do estado, com um nível de capacitação assim impressionante, que não deixa nada a desejar para os congressos que a gente tem em São Paulo, para o próprio Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Psiquiatria, e muito feliz mesmo. Como o senhor mesmo falou que está feliz, eu me coloco nessa posição de felicidade também. Então o nosso nome é Felicidade. É verdade. Doutor Felipe, o senhor também é a primeira vez em Rondônia. Sim, agradecendo também da mesma forma. Eu recebi o convite inicialmente do Dr. Humberto Miller, né, de Paraná, e é o secretário aqui do núcleo, e prontamente já, né, ele é amigo de formação, a gente já tinha várias ideias de vir visitar ele aqui em Rondônia, minha primeira vez aqui no estado e na região norte também, e também muito surpreso com a qualidade de organização, né, de profissionais convidados, de palestras, né, material, de propaganda. É impressionante assim a organização que esse evento teve, e da mesma forma me coloco à disposição para os próximos anos, né, do que precisar da gente, né. Eu tenho, quanto à formação, eu fiz formação em psiquiatria no Rio Grande do Sul, junto com o Dr. Humberto Miller, né? A gente era da mesma turma, no Instituto Abuchain de Psiquiatria. Sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e fiz formação em Psiquiatria da Infância e Adolescência na Santa Casa do Rio de Janeiro. E eu sou coordenador de um serviço de internação psiquiátrica do Hospital Infantil, Dr. Gesser Amarante Faria, em Joinville, Santa Catarina, que é onde eu moro, né? Que é a única referência SUS de internação, né, nessa faixa etária de toda Santa Catarina. A gente está à frente da coordenação desde 2012. Então, a gente trouxe, né, alguns estudos científicos que a gente já está produzindo lá com alguns acadêmicos e dividir um pouco essa troca, né, de como que a gente ajudou a desenvolver todo o serviço, né, é uma estrutura que é única, né, única eu digo pelo porte, pelo tamanho, é única no Brasil. E a gente gostaria que servisse de exemplo, de estímulo para desenvolver cada vez mais, né, essa área da infância, ainda que é muito pouco falada, e eu acho que ainda a psiquiatria é muito, ainda tem muito a percorrer de se colocar, né, na mídia, no conhecimento da população geral, de entender o que é o papel, né, do psiquiatra, eu acho que em todas as áreas, né, do idoso, no adulto. O que o psiquiatra faz, né? Quebrar os estigmas. Isso já mudou bastante, mas ainda vejo que isso tem uma necessidade muito grande, e ninguém melhor do que nós mesmos para divulgar, falar, explicar de uma linguagem mais simples, mais tranquila, né? De mais fácil entendimento. Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. Mesmo. A psiquiatria infantil, na realidade, não é algo fácil, né? A estrutura tanto de internação e de atenção à criança é meio complicado nos estados, né, doutor? A psiquiatria da infância, ela tem uma característica diferente da psiquiatria do adulto e do idoso, né? Que é uma fase, a gente precisa ter um conhecimento do desenvolvimento neuropsíquico, né? O desenvolvimento das habilidades da criança dentro do esperado, né? Eu sempre coloco entre aspas o esperado do normal para a idade. Então eu tenho que ter uma condição técnica de avaliar e de entender o que é esperado no desenvolvimento em cada faixa etária, né? E a criança, ela é reflexo do meio. Então a criança, ela reflete diretamente o que está acontecendo em casa, com os pais, né? E logo em seguida na escola. Então toda essa avaliação é uma avaliação que amplia, né? Ela é bem mais complexa e mais difícil, no sentido de que não é só a criança que eu tenho que avaliar, eu tenho que entender como é que essa mãe está funcionando com o paciente, o pai está entrando, ou se o pai está, né, nem está ausente,
como é que esse contexto familiar, se ela está sendo vítima de algum trauma, de abuso sexual. São várias questões que a gente pega com frequência nos pacientes internados, né? Traumas graves, traumas psicológicos. E a questão social, como é que ela está socializando na escola, interagindo, se está tendo algum prejuízo nesse sentido, né? Então a gente fala acompanhar o desenvolvimento de habilidades adaptativas, habilidades que a criança gradativamente, né? O raciocínio tem que ser sempre no sentido de entender que esse desenvolvimento está sendo dentro do esperado e que está gradativamente sendo conquistado maior autonomia possível. O desenvolvimento neuropsíquico da criança é no sentido de autonomia. E quando essa autonomia ela é prejudicada ou ela é interferida, sendo a gente sempre também entendendo os fatores genéticos e que estão envolvidos, né, dos pais ou familiares, quando a gente tem todos esses contextos e que interferem na autonomia da criança, são esses os fatores que estão travando a autonomia e que vão trazer muitos transtornos psiquiátricos, né? Então, ao longo do tempo, o surgimento, tanto que, né, é extremamente mais comum de se identificar um surto de bipolar ou de esquizofrenia no início da vida adulta, 20 e poucos anos, que seria a parte final, em média, do término do desenvolvimento neuropsíquico, né? Então, o que chama muito, me traz muita satisfação na infância, é saber que é aqui que eu posso fazer prevenção. É na infância que eu posso abordar, interferir e contribuir para que o desenvolvimento da história dessa criança vá para outro sentido e que não necessariamente não vai ter doença, a gente não tem todo esse poder, não é assim, né? Mas se a gente conseguir contribuir, às vezes identificando que uma mãe precisa de um tratamento e que ela não está se percebendo e está desorganizando a criança, né? Ou tentar contribuir no contexto social, tentar acionar os órgãos para proteger essa criança, tudo que pudesse fazer para auxiliar, para contribuir, identificar, além das demandas e as características que a criança pode estar apresentando, né? Que também tem de origem genética. Então, dá para perceber que é multifatorial. Então, como o que produz o psiquismo são multifatores, são vários fatores que a gente tem que considerar e se questionar, a investigação tem que ser de acordo, né? Então, avaliar especificamente a criança só o que está demonstrando ali e não ir além disso, eu vou estar falhando, né? Se eu não entender o contexto familiar, se eu não entender como é que ela está inserida, como é que ela está socializando, como é que ela está tendo todas essas características e se está tendo um desenvolvimento esperado e com condições, né, para ter uma capacidade de lidar com ela mesma e ter autonomia, né? Viver por conta, né? O termo autonomia no psiquismo seria ter total capacidade de lidar consigo mesmo e gerir a própria vida, inclusive financeiramente, sem dependência dos pais, né? Então isso é conquistado lá para frente. Cada vez, as gerações de hoje, às vezes isso vai acontecer lá com 30 anos, dependendo, né? Ou nunca acontece, enfim. Mas cada caso é um caso, a avaliação é sempre buscando prejuízo. Tem que ter prejuízo para questões, né, do desenvolvimento, do dia a dia, do cotidiano, né? E lembrando que a psiquiatria é a única área habilitada a avaliar comportamento, né? Então, é a nossa área que acaba avaliando alterações de comportamentos, né? E o diagnóstico na nossa área é estritamente clínico, não tem exame, não tem... Esse é uma das dificuldades, que eu tenho que deixar extremamente claro para os pais o que está acontecendo, quais os prejuízos futuros, eu tenho que mostrar o que vem acontecendo e dar um panorama para o futuro, para engajar esses pais no tratamento, para mostrar a demanda, né, às vezes de indicar uma medicação que é parte do tratamento. Eu falo que a medicação às vezes é uma ponte para a gente alcançar mais resultados. Uma criança que não está socializando, não está prestando atenção e que já se descartaram as possibilidades, a medicação é para dar uma condição cognitiva e de estabilidade, de humor, para chegar num outro ponto e começar a dar conta de mais coisas que podem ser estimuladas e tratadas, né? E também sempre é uma questão importante, é que é uma área que a gente nunca trabalha sozinho, né? Então, o trabalho do psiquiatra na infância é fundamental que ele tenha o suporte
de acordo com a necessidade, óbvio, né? Mas terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, neuropsicólogo, neuropediatra, todas as áreas, né? Às vezes fisioterapeuta, né? Precisam estar unidas ali trabalhando em prol da criança e não, às vezes, um puxa para um lado, para o outro e acaba que a criança possivelmente possa estar perdendo, né? Doutor, o doutor Delano também é especialista em psiquiatria do idoso, né, na idoso, verdade. então é uma criança também, né? Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com o sala de opinião. E o assunto aqui é psiquiatria da criança, do idoso, do jovem, do adolescente. Doutor Delano, nós estamos falando aqui com o doutor Felipe sobre a psiquiatria infantil. Né? E o senhor é um especialista em psiquiatria do idoso, né? Geriatria. E a criança, onde fica? Olha só, bem, primeiramente eu disse que fiz a minha residência, minha formação foi no Hospital Felipe Pinel, logo depois eu fiz a minha especialização na UFRJ, no Rio de Janeiro também. E a gente está tratando agora, né, sou especialista em psiquiatria do idoso, e um detalhe, um ponto importante que temos que falar sobre a psiquiatria do idoso, que o Felipe colocou, é que assim, na psiquiatria hoje em dia coloca muito que a gente não tem exames, né, de imagem, ou exames que corroborem ou que fechem diagnóstico. Que bom que nós, na psiquiatria do idoso, temos essa oportunidade, né? A medicina, ela é muito ampla, a psiquiatria está se tornando cada vez mais especializada, e que bom que está podendo ter isso, né? Nós, como especialistas, somos a ponta, né, de um tratamento geral de saúde. Então, assim, a psiquiatria, que já é uma especialidade médica, é a ponta, a psiquiatria da infância e da adolescência é uma ponta mais ainda. Não existem, por exemplo, eu não tenho um interesse, ou às vezes não me sinto tão capacitado para estar tratando crianças tão jovens, e muitos psiquiatras não têm esse interesse ou se sentem capacitados para tratar o idoso. Então, assim, na parte específica da psiquiatria do idoso, nós temos exames de imagem que corroboram bastante para fechar muitos dos nossos diagnósticos que nós fazemos de tratamento. Por exemplo, os quadros demenciais. Por exemplo, uma doença de Alzheimer, que a gente hoje em dia lança a mão, por exemplo, de uma ressonância de imagem, de uma ressonância de crânio, e a gente pode avaliar tanto assim, atrofia cerebral, volumes de hipocampo.
não são eles que vão ser patognomônicos e fechar o diagnóstico em Alzheimer, mas a gente vai conseguir corroborar junto com a clínica, obviamente, a clínica não vai deixar de ser soberana, a psiquiatria, como o Dr. Felipe bem citou, é uma área de atuação onde a gente vai estar fechando o diagnóstico por alteração comportamental. Então, a gente pensando no diagnóstico, junto, corroborando com os exames de imagem que eu posso estar utilizando mão para fechar um diagnóstico de demência de Alzheimer ou outros quadros demenciais, a gente sim, hoje em dia na psiquiatria temos poucos, mas ainda temos, assim, que bom que temos ainda, exames de imagem que podem corroborar para fechar nossos diagnósticos. Professor, e com relação ainda, por exemplo, à internação desses pacientes, como que se procede? Pois a psiquiatria do idoso, ela é muito ampla, né? E assim, a gente foca bastante nas alterações comportamentais para ver os quadros demenciais. Mas pensando em internação psiquiátrica, que não necessariamente vai ser só para quadros demenciais, a gente tem essa dificuldade de internação para o paciente idoso por causa do cuidado que temos que ter com ele. Acredito que é o mesmo para a criança e adolescência, né? Então, assim, não temos muitos locais específicos para tratamento de internação psiquiátrica unicamente para idoso. Então, o idoso, ele cai nesse meio de internação junto com os pacientes adultos. E o cuidado o cuidado tem que ser diferente. O olhar tem que ser diferente, tanto da parte da enfermagem, quanto da parte médica, né? Então, assim, a gente chega nesse momento com certa dificuldade. Estamos encontrando no Brasil inteiro, né? Pelo meu sotaque, dá para perceber que eu não sou nem muito menos carioca, nem paulista. Eu sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte, e lá mesmo temos dificuldades em relação aos hospitais psiquiátricos, ao hospital psiquiátrico da cidade, como está tendo em todos os locais. Está tendo no Pinel, no Rio de Janeiro, em relação à diminuição de leitos, obviamente, de uma forma geral, um sucateamento da internação psiquiátrica no Brasil, de uma forma geral, e o cuidado fica complicado nesse sentido. Obviamente, fica complicado mais ainda para o paciente idoso. Mas existe, nós internamos, eu passei 2 anos e meio como sendo plantonista, staff lá da emergência do Hospital Felipe Pinel, que é a porta de entrada de emergência psiquiátrica no Rio de Janeiro, da Zona Sul Carioca, mas de todo jeito, não só do Rio de Janeiro, cidade. Concentra tudo ali, né? Concentra tudo, então vem pessoal da região de Zona Oeste, vem do Rio de Janeiro, vem o pessoal da região de longe, de fora, da Baixada Fluminense, e a gente absorve todos esses pacientes, tanto lá na UFRJ, que fica ao lado do Pinel, quanto no Pinel. E o cuidado fica difícil para esse paciente idoso, né? O suporte clínico nos hospitais psiquiátricos no Brasil, infelizmente, é super precário, né? E fica difícil mesmo o cuidado para o paciente idoso. Na pediatria é a mesma coisa, né, professor? Ou não? Uma questão que a gente fala na infância, mas acho que se repete no idoso, né? É que a criança não tem voz, né? A criança não pode falar que ela precisa de algo, que ela precisa de ajuda. São os adultos que estão na volta que precisam identificar comportamento, identificar prejuízo para nos trazer para, né, fazer uma avaliação diagnóstica e conseguir ajudar. Com relação à questão de internação, né, eu posso dizer que é uma exceção, né, mas é uma exceção positiva, que eu digo num sentido, né, num país como o nosso, tão grande, tão, né, com tantas culturas diferentes no mesmo país, né, a gente teve a possibilidade de desenvolver um serviço em um hospital público, 100% SUS, que tem uma estrutura acima da média, muito acima, melhor que, né, de muito hospital privado, né? A gente teve várias pessoas que foram chamadas para habilitar o serviço lá, que falaram que não tem estrutura parecida no Brasil, né? E muita gente que, né, a gente deu a palestra, deu a aula aqui mostrando os desafios do desenvolvimento e da estruturação, né, que a gente começou do nada, não tendo, né, muito referencial para seguir, porque não tem tantos serviços, né, tem alguns serviços, né, no Brasil, e
E assim, muita gente me perguntando, muitos colegas, mas só atende particular ou é plano? Não, é um hospital 100% SUS, com uma organização social desde o início, que é extremamente correta, que aplica exatamente o dinheiro público da forma adequada. E, em média, né, o que a gente vê no nosso hospital lá, o Hospital Géssera Amarante Faria, né, ele é referência em cirurgia cardiológica para o estado, ele atende oncologia, nefrologia, várias áreas importantes, e tem o interesse sempre de trazer áreas de referência para si, do estado, né, mostrando a relevância e a importância que tem, e sempre passando por acreditação, sempre tentando ter a melhor condição e capacidade possível. Uma coisa que eu acho muito legal do hospital lá é a entrevista com os pais e com familiares, sempre dando nota, né, no sentido de como é que foi o atendimento com os médicos, como é que foi o atendimento da enfermagem, a limpeza, recomendaria que voltasse, né, indicaria para alguém que voltasse. Então isso é feito todos os meses, com escolhas aleatórias de pacientes, e é uma coisa que a gente não vê no serviço público, né? Os serviços são feitos e a família muitas vezes deixa de ir no serviço, mas porque não está tendo um atendimento adequado. Quais são as patologias mais frequentes na infância? Então, num quadro, por exemplo, na questão de internação lá, a gente acaba, são quadros graves, né? Os quadros mais específicos e raros, difíceis de tratamento, a gente acaba recebendo de todos os municípios do estado, desde a região oeste, 600, 700 quilômetros, às vezes as crianças acabam viajando para chegar até nós e conseguir um tratamento, né? Então a gente atende esquizofrenia, bipolaridade, transtornos de comportamento, dependência química, pacientes com alguma síndrome neurológica, mas que tenham alterações comportamentais, né? Síndromes genéticas, quadros de autismo que tenham uma alteração mental um pouco mais prejudicada, com agitação grande, né? Atraso mental, então tentativa de suicídio, transtornos alimentares como anorexia, né? Então são diversas, né? Até quando a gente foi descrever os leitos, né, para o estado, eles ficavam, mas autismo interna por quê, né? Então muitas dúvidas da Secretaria do Estado, assim, normal, né? Ainda muito precário o conhecimento e o entendimento do que é a psiquiatria, do que a nossa área faz, né? E eu sempre, né, eu acho que muitas coisas a gente tem que ir explicando e mostrando justamente para tirar o estigma, porque eu pego muito caso, doutor Aparício, que assim, porque a não compreensão e não entendimento dos casos, quem que está perdendo é a criança, né? Então, enquanto eu fico discutindo de preconceito, de que eu acho que está chapando meu filho, de que não sei o quê, a criança não está sendo assistida, não está recebendo o atendimento, né? É um grande problema a família, né, com relação às condutas, a aceitação das condutas médicas, né? Eu acabo, até uma das aulas que eu dei aqui, a primeira aula de ontem, né, eu deixei bem claro o enfoque que eu tenho dado para a família. Muitas vezes eu vou para cima dos pais, da mãe principalmente. Para cima eu digo no sentido de conquistar a confiança, de explicar do que se trata, mostrar o que está acontecendo, mostrar o que está por vir, entender todas as características cognitivas e tal, de tudo que está acontecendo, e a importância do não tratamento para onde que já está indo, né? Então, que a gente precisa estar junto nisso para mudar e para ir para um outro sentido, né? E mostrar que, por exemplo, um diagnóstico na psiquiatria, né, na área médica, é para a gente ter uma ideia, uma união de sinais e sintomas, e entender do que se trata e iniciar o tratamento e para onde eu quero ir com esse tratamento. De forma alguma serve para rotular a criança. Eu sempre falo que se eu pudesse não falar em diagnóstico, seria a melhor coisa possível. Só que quando a gente não fala em diagnóstico, muitas vezes não tem adesão ao tratamento, né? Então, assim, eu preferia muitas vezes falar no ouvido da mãe o que é o diagnóstico e pedir para ela nunca falar no assunto, né? Só que acaba tendo rótulo, daí é a escola que fica, porque aí você vai usar a medicação um pouquinho antes de ir para a aula, já vai ficar, né? Porque a criança está tomando remédio. Então, essas coisas a gente ainda na sociedade precisa quebrar, precisa mostrar. Eu pego vários casos, crianças
extremamente agitadas, agressivas, com comportamento desorganizado, já há 5, 10 anos, com tratamento extremamente falho, com uma desestruturação familiar violenta, né? A criança não dorme, agitada, né? Termina casamento, acaba a família, os irmãos não têm mãe, né? Porque a mãe fica em função do filho. Anos. Aí chega no hospital, a gente consegue dar o atendimento, consegue mostrar e dar referência para a mãe, você muda a história natural do desenvolvimento da criança e da família. Né? Então, assim, é um impacto muito grande que, né, em alguns casos, a gente tem o privilégio de proporcionar, né, que é o que dá satisfação e alegria de trabalhar dia a dia. Né? O Dr. Jaber estava falando hoje que a alegria de poder contribuir, acordar, sabendo que a nossa profissão a gente pode ajudar e contribuir de alguma forma. Né? Então, a gente está aqui, acho que é fundamental essa discussão e que possa alcançar o maior número de ouvidos possíveis, né? Para ampliar a compreensão, o entendimento do que o psiquiatra faz. Né? A psiquiatria vem muito com o estigma lá de trás, né? De que foi muito jogado para o psiquiatra a responsabilidade da incompreensão de lidar com questões sociais. Né? Como se o psiquiatra que definisse isso naquela época. Né? E é uma coisa que a nossa formação já nem viu isso, e muita gente continua batendo contra psiquiatra e tal. E quem perde, no fim da história, em todas as faixas etárias, é o paciente. É o paciente que não vai ter qualidade de vida, é o paciente que vai ter um desenvolvimento de vida sem conseguir conquistar e almejar, né? E chegar a dar conta de coisas que conseguiria, com certeza, tendo um tratamento minimamente adequado ali, com uma psicoterapia, com um tratamento clínico, se for necessário. Né? Ok, doutor Felipe. Aí, doutor Delano, vou fazer a pergunta, mas gostaria só que respondesse no próximo bloco, né, com relação à geriatria, né? Claro. As patologias mais frequentes e esses cuidados, né, essas dificuldades que se tem, não tem, talvez a família já na parte geriátrica já é um pouco mais comportada, né? Pior que não. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca. 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa.
Voltamos com sala de opinião e conversando aqui com o Dr. Delano Freire e do Dr. Felipe Becker, dois especialistas importantíssimos que estão aqui em Rondônia participando da segunda jornada de psiquiatria. E eu, antes do intervalo, estava conversando com o Dr. Delano com relação às patologias mais frequentes no paciente geriátrico, né? E depois da abordagem do Dr. Felipe com relação às patologias da infância. E aí, Dr. Delano, com relação a essas patologias e essa família nesses cuidados? Pois em relação à família especificamente, parece ser mais fácil, né? O paciente idoso, a família não vai cuidar dele, mas hoje, a doutora Thaís, daqui de Rondônia, falou uma coisa interessante. Teve um paciente idoso, o paciente já está idoso no momento, teve 12 filhos aqui de Rondônia mesmo, de Porto Velho. E ele disse, e nenhum dos filhos estava podendo cuidar do senhor idoso. Ele disse, engraçado, eu tive 12 filhos, né, cuidei de 12 vidas, e nenhum desses 12 filhos hoje em dia podem cuidar de mim. Então, assim, a gente encontra com uma certa frequência, não é incomum de encontrar o paciente idoso que, de uma forma geral, ele é meio que escanteado da família e a família tenta, de alguma maneira, não ter mais trabalho com ele. Mas, assim, isso para mim, principalmente como psiquiatra do idoso, é muito duro de saber e é muito duro de ver, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, eu costumo tentar identificar em uma determinada família, na hora do acolhimento de um paciente idoso, independente da patologia da doença que ele venha a ter, seja do quadro demencial ou seja de um quadro não demencial no idoso, que eu tento identificar quem da família tem o verdadeiro amor por aquele paciente. Porque é ele que você vai colocar para ficar junto de você. É ele quem vai fazer o trabalho bem feito em casa junto com você. Porque assim, não adianta ter 12 filhos e cada um querer jogar no colo do outro e ninguém querer cuidar do paciente idoso. Então você identifica nessa família que não é incomum, como eu falei, de ter o paciente idoso de forma escanteada e ninguém da família querer cuidar, querer colocar no asilo e daí não cuidar mais. E a gente tem que identificar isso para buscar. E é nessa pessoa que você vai passar toda a orientação necessária, adequada, que eu vejo muito que os psiquiatras da infância e da adolescência tentam fazer, né? Identificar quem é o familiar que tem uma relação mais afetuosa e que queira tratar isso. Eu conversando com o Dr. Felipe Becker aqui em instantes anteriores, e ele falando sobre essa situação de que você tem que ter um cuidado com a mãe para que esse filho não seja adoecido. Se a gente pensar numa patologia de um quadro demencial especificamente, não é o cuidado com o idoso, ele se dará de forma mais adequada, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, a situação familiar ficará mais adequada se tiver tendo um cuidado bem feito, né? Então isso é importantíssimo a gente prestar atenção e identificar quem é esse membro familiar ou de o cuidador que vai ter o devido cuidado com o paciente idoso. Em relação às patologias mais comuns, a psiquiatria em si, ela trata as alterações comportamentais, como nós falamos, né? De tempos para trás, quem cuidava dos quadros demenciais eram os geriatras, que logo após, por ser um problema de cunho de sistema nervoso central, de cunho neurológico, os neurologistas, mas como vem com muita alteração comportamental os quadros demenciais, os psiquiatras lançam mão hoje em dia de fazer um tratamento adequado. Das patologias mais comuns que chegam para nós, psiquiatras do idoso, vem a grande dificuldade da gente fazer o tratamento desses quadros demenciais, que chegam com uma certa frequência, mas obviamente também chega a todos os quadros de depressão, que é extremamente comum no idoso, pela uma própria déficit de serotoninérgico, com o passar do tempo que nosso cérebro, nosso corpo vai começando a ter problemas. Então vem muito comumente quadros ansiosos, quadros depressivos, né?
vem os quadros depressivos que foram maltratados a vida inteira, não tratados de forma muito adequada. Então, assim, vem um ambulatório muito semelhante com o que você trata no adulto, né? Que são os quadros de depressão e ansiedade, mas, obviamente, também vem muitos quadros demenciais, né? Essas são, assim, de uma forma geral, as patologias que a gente trata nesse nicho de pacientes. Doutor Felipe, essa colocação que foi feita pelo doutor Delano com relação à família, isso é algo, faz parte tanto da infância como da parte geriátrica, né? Sim, na parte da infância, a característica, o que é, né? Para a gente ter um entendimento, né? A criança nasce com um tamanho de cérebro 30% do tamanho final. Então é nessa primeira infância, nos primeiros 3 anos de vida, principalmente, que vai ter muita mudança, né, de neurônios, de ramificações é a fase mais importante, né, desse desenvolvimento. Então é uma fase de vida que a família, a mãe tem que estar num contexto tranquilo, organizado, tendo um acompanhamento para que esse início, esse start, né, desse desenvolvimento seja o melhor possível. A criança tendo condições de saúde básica, saúde de saneamento, questões mínimas para ter um desenvolvimento melhor possível. Mas a questão familiar, então, desde esse início, ela está sempre de forma muito importante, né? A criança, ela tem uma característica, eu coloquei na aula, né? Como se fosse uma dependência, né, dos familiares. Em que sentido? Por eu não ter um cérebro desenvolvido, eu não tenho ainda, o cérebro não desenvolveu a ponto, eu não tenho maturidade, né, de ter condições de tomada de decisão, sabendo a repercussão exata futura, né? Então, a criança, o adolescente tende a ter atitudes impulsivas, sem saber exatamente regras e limites, né? Então, a estrutura familiar faz total diferença para ir dando o norte e dando o referencial para um desenvolvimento mais adequado possível. E nessa estruturação, na infância, fundamental a presença da mãe e do pai, né? O pai ainda, a gente vem das gerações anteriores que o pai é o provedor, o pai trabalha, o pai está distante e não se coloca tanto, né, afetivamente ou na relação. E é o pai que coloca de forma mais efetiva, né, nesse núcleo, né? Coloca regra, limite, a lei da casa vem muito da figura paterna, da mãe também, né? Mas o pai tem uma importância grande de estrutura, né? O pai é um novo vínculo, é uma nova relação que essa criança vai aprendendo a lidar. Então, tudo isso está relacionado a eu proporcionar uma condição de habilidades cognitivas e psíquicas, né? Para eu ter uma vida futura com maior condição de lidar com as coisas, né? Eu falo que com essa mudança toda que a gente está vivenciando, né, a inteligência que vai realmente fazer a diferença entre as pessoas é a inteligência psíquica, é a inteligência emocional, é a capacidade de eu me frustrar, de eu lidar com as pessoas, de eu me relacionar, de eu interagir, de eu saber me colocar nas situações junto com o conhecimento, né? Porque hoje as crianças têm acesso a bastante informação, desenvolvem habilidades de conhecimento, que às vezes a gente se assusta, né? Crianças pequenas com tanto conhecimento, tanta sabedoria, de muita informação, mas muitas vezes vivem um isolamento social crônico, não tem amigos, só amigos pela internet. Então eu percebo que o futuro, né, a questão de conhecimento sempre é importante, mas as habilidades cognitivas, as habilidades, a gente chama de habilidades adaptativas, habilidades de socialização, de interação, vão ser o grande diferencial para as crianças de hoje terem uma condição futura melhor possível. E um detalhezinho só, que eu acho que é importante a gente pensar, a gente fala que a psiquiatria é uma área que trata comportamento, né? Mas a gente tem que entender que as alterações comportamentais, elas vêm do cérebro, né? Isso não é uma invenção. Então, no idoso tem essas alterações de imagem que corroboram e tal, mas é porque essas alterações comportamentais estão acontecendo no cérebro, né? A questão é que as alterações comportamentais, elas acontecem de ramificações microscópicas dos neurônios.
E isso não tem exame de imagem que mostre evidentemente isso, né? Mas a gente tem padrões que a gente possa avaliar, identificar essas alterações e identificar os prejuízos, né? Uma criança não tratada hoje, daqui a 2 anos o prejuízo é muito maior, daqui a 6 anos o prejuízo é muito maior, muito mais grave. Então eu vou ter muito mais dificuldade de conquistar um resultado efetivo e um resultado, né, que essa criança conquiste essa autonomia esperada, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela 2ª vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião e uma satisfação imensa poder falar sobre psiquiatria e dando essas informações importantíssimas para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E nesses 3 dias que estamos aqui no ar, ao vivo, para todo o Brasil, e para toda a Rondônia, através da Rede TV e televisão, a TV Porto Velho, o Canal 10, o Canal 25 da TV Cultura também, e transmitindo esse evento, é algo fantástico. Eu já falei isso, e com nossos convidados aqui presentes, trazendo novas experiências, trazendo conhecimento, a troca de experiências com os nossos profissionais de Rondônia, trouxe realmente uma motivação muito maior para todos nós. São quase 900 participantes nesse congresso, nessa jornada de psiquiatria, e eu tenho que aproveitar aqui para agradecer principalmente à Rede TV de televisão, dizer da importância dela nesse contexto, nessa transmissão ao vivo para toda a sociedade, para toda a população de Rondônia, e através também da TV NET, né, para todo o Brasil, e até a TV Cultura, Canal 25 também. Então, tenho que agradecer a todas essas equipes, a todas essas emissoras, porque isso é algo fantástico, principalmente para nós da psiquiatria, né, doutor Adão? Eu estou, assim, em estado de êxtase, realmente, aqui em Rondônia. Eu fui recentemente convidado para vir aqui participar e contribuir um pouco com a psiquiatria geriátrica, tá? Mas não esperava o que eu estou vendo. Eu quero parabenizá-lo, doutor Aparício, porque isso que está acontecendo aqui não foi algo planejado há 1 mês, não foi algo planejado há 2 meses, foi algo que vem se construindo há décadas, né?
O senhor, como bem disse, desbravou, vamos dizer assim, a psiquiatria no estado de Rondônia. Isso que vem acontecendo aqui é algo grandioso, o Brasil precisa conhecer, né? Eu sou uma pessoa que veio do estado do Rio Grande do Norte, então eu entendo que existe sim ciência em estados não tão em evidência assim no Brasil, mas eu não esperava, de verdade, de coração, encontrar o que eu estou encontrando aqui em Rondônia, tá? Vocês estão no topo da psiquiatria brasileira, no topo da psiquiatria mundial. Tudo que se acontece, tudo que se estuda, tudo que se vive da psiquiatria atual é praticado aqui no estado de Rondônia. Claro, com todas as dificuldades que o Brasil inteiro encontra em relação a, às vezes, medicação, alguns procedimentos, mas vocês estão realmente de parabéns. O evento está sendo organizado de forma fantástica, tá? Eu acho que não deixa nada a desejar para qualquer outro evento científico do Brasil. Então, assim, quero parabenizá-lo, me sinto honrado em ter participado disso e, como eu disse, o Brasil precisa conhecer o estado de Rondônia, o Brasil precisa conhecer a psiquiatria de Rondônia e de Porto Velho. Obrigado, doutor. Isso é realmente mais um pouquinho mais de energia, muita energia para todos nós, né, doutor? Da mesma forma, né, minha primeira vez em Rondônia, fiquei muito impressionado assim com o entusiasmo e, né, o Dr. Jaber falou também na palestra dele, né, a alegria de ver o entusiasmo de todo mundo, né, ninguém querendo ser melhor do que ninguém, ninguém querendo aparecer mais do que ninguém e todo mundo querendo saber mais e para contribuir um com o outro, né, e com uma estrutura que realmente, né, a gente veio para uma jornada que normalmente é difícil de organizar, né, uma jornada local, né, eu digo do estado, e com uma estrutura de congresso, né, com salas, com coordenação perfeita, com, né, grandes material, grandes profissionais, né, contribuindo com a sua experiência, a sua vivência, né, no dia a dia. O próprio material científico, né, entregue. Isso, e, né, a publicação, excelente, não tenho o que falar, assim, os congressos grandes, claro, ganham em proporção de número, mas de qualidade não deixa a desejar, e falei ontem até para o senhor que, né, aqui tem todo o potencial de ser, não sei, o Congresso da Região Norte de Psiquiatria do Brasil, com facilidade, né, a estrutura que já tem sendo a segunda jornada, né? Tem estrutura, né? Cada ano que passa tendo, né, os ajustes que sempre vão acontecendo, já está em condições de ter um evento. Esse ano já foi excelente, me coloco à disposição, né, para os próximos anos e parabéns também, achei muito interessante o histórico do senhor, né, que veio desbravar aqui Rondônia, né, combater preconceito desde a década de 70, que o senhor falou, né, passando por muitas questões. Hoje a gente, né, o exemplo do que a gente fez hoje aqui, de explicar um pouco mais, falar mais, né, desmistificar, isso é um trabalho que já vem sendo feito por muitas pessoas já há muitos anos, de mostrar que a psiquiatria é uma área médica que está aqui para cuidar, para auxiliar, para contribuir. E eu vejo, né, fico muito impressionado com tudo que o senhor fez, com todo o histórico do senhor desde a década, né, de décadas atrás, que as dificuldades eram muito maiores. E está aqui, né, com todo esse histórico, o senhor proporcionando, junto com o grupo da regional de vocês, de psiquiatria aqui de Rondônia, um evento tão organizado e tão, né, qualificado, né? Então, de parabéns mesmo. Obrigado, doutor Felipe. Muito legal. 48 horas de atividades, né? 35 ações, 13 conferências, 26 conferencistas. Eu acho que é um marco, né? Com certeza. Falando de evento regional, eu nunca vi um evento nessa magnitude, dessa assim, proporção, né? Então, de qualidade, de organização, excelente, não tem o que falar. Doutor, o senhor fez algumas conferências durante o evento, está fazendo algumas conferências durante o evento.
O que marcou na sua vida profissional, nessa vinda a Rondônia e na sua participação efetiva aqui nessa jornada, na segunda jornada? Isso é um entendimento que eu estou tendo gradativamente nos últimos tempos, né? Que como eu participei dessa questão da organização de um setor psiquiátrico, né? Da infância e adolescência, eu acabei tendo contato e experiências tais que gradativamente para mim eram naturais e eu estava lidando com aquilo e mostrando e palestrando aqui, não só aqui, eu já tinha feito alguns outros eventos, participado. A gente percebe o quanto é do interesse, quanto as pessoas querem saber, quanto as pessoas gostariam que tivesse no próprio estado, gostariam que tivesse o atendimento e o entendimento, né, do que a gente fez e do que a gente demonstrou. Então, né, eu fico muito feliz e traz um entusiasmo grande, né, para a gente ampliar estudos e conhecimento na parte científica da área. E a gente está desenvolvendo lá no nosso setor, né, um grupo de estudos e pesquisa para publicações e tal. Então, traz um entusiasmo grande para a gente voltar para as nossas bases lá e continuar desenvolvendo nosso trabalho no dia a dia, que tem uma importância, a gente sabe, para cada paciente, mas aqui a gente está falando da parte acadêmica, a parte, né, médica, que se a gente puder contribuir para replicar esse trabalho que a gente conseguiu desenvolver, né, eu percebi o quanto teve uma adesão tanto dos acadêmicos, dos psiquiatras, dos colegas aqui, todos muito, né, nos recebendo muito bem e interessados, e, né, achei muito bacana a oportunidade. Senhor Delano, o que marca? O que marca aqui, eu acho que é a troca de experiências de conhecimento. Eu vejo muito que na medicina, na psiquiatria também em si, é tudo muito longo, o processo de aprendizagem. Eu queria chegar e ter o conhecimento que o senhor tem desses anos de décadas, mas eu acho que eu vou ter que passar essas décadas todas aprendendo isso. Eu costumo dizer isso para o meu pai também, que é como o senhor, assim, tem uma vivência na psiquiatria de várias décadas. E a psiquiatria nem a medicina a gente aprende de um dia para a noite, mas tá passando aqui 48 horas nesse evento da Jornada de Psiquiatria de Rondônia, o aprendizado é assim, absurdamente rápido e grande pela troca de conhecimentos com profissionais como o Dr. Felipe, como o Dr. Humberto, escutar também o senhor, ver a presidente da nossa associação aqui passando conhecimento e aquela simpatia dela que eu acho que foi fantástico, ver o Dr. Jorge Jaber também passando conhecimento assim, para todos nós, é de um engrandecimento que eu fico assim extasiado de felicidade. Professor, eu só tenho que agradecer imensamente essa participação efetiva que vocês tiveram aqui no nosso estado, dizer da nossa honra, da nossa alegria de poder, durante esse evento, estarmos juntos aqui, compartilhando conhecimento, aprendendo um pouco com vocês, né? E vocês levando um pouco da nossa experiência para os seus estados. E a satisfação, né, de ver a alegria estampada nos olhos de todos os participantes por todos nós termos conquistado um espaço tão importante na psiquiatria e aqui no estado de Rondônia, né? A evolução do estado, um estado novo, um estado que tudo começa, né? Tudo tem ainda uma abertura muito grande para acontecer, tudo está acontecendo. Eu sempre digo e acredito muito que Rondônia é um Brasil novo, é um Brasil que deu certo e que serve de exemplo para o Brasil, para o nosso antigo Brasil. O exemplo de Rondônia é fabuloso, o crescimento, um povo extremamente trabalhador, né? E todos voltados para o crescimento do Estado, né? Pensando num Brasil melhor para todos. Então, aqui, realmente, nós temos pessoas vindo de todo o Brasil, com um único objetivo, voltado no crescimento pessoal, no crescimento do Estado e tentando melhorar a nossa terra. Então, eu só tenho que agradecer essa parceria que vocês tiveram conosco, agora de conhecimento, né? E que leve boas lembranças aqui do nosso estado, leve boas lembranças dessa segunda jornada de psiquiatria, que volte sempre. Muito obrigado. Tá? Obrigado, com certeza. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.